Manhã IPB, com Lídia Dickel e Bruna Vencio. Bom dia, ouvintes, dia. Espectadores do programa Manhã IPB. Agora, terça-feira, o programa acontecendo às 10 horas da manhã. Eu sou a Lídia Dickel. E eu sou a Bruna Vencio. E nós vamos ficar com você até às 11. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Léo Campanha. Ele é seminarista, diácono e é professor da Escola Dominical também. E ele já fez parte com a gente da Igreja Presbiteriana de Penhas muito tempo, né, Léo? Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, né, Bruna? Sim, um assunto importante, relevante. Eu não vou falar os temas clichês que envolvem esse assunto, mas é um tema que precisa ser conversado principalmente dentro do meio cristão. Nós vamos falar sobre pornografia, comportamento sexual entre os cristãos. Nós chamamos o Léo para conversar com a gente porque ele já deu algumas palestras sobre esse assunto, né? E só confirmando, né, o que a gente já comentou, é um tema relevante entre os cristãos também, né? Acho que as expectativas não, mas as estatísticas entre os não cristãos já é algo relevante, dentro dos cristãos também, né? E a gente precisa falar sobre isso porque é algo que primeiro está presente na nossa comunidade, na Igreja de Cristo, né? E que é um problema, né? Vamos colocar já assim, que é um problema. Mas a gente vai desenvolver o assunto hoje com o Léo e vamos começar já falando, né, sobre o que significa pornografia, Léo. Como é que você definiria esse termo, pornografia? A definição de pornografia, eu peguei uma definição mais próxima do dicionário, né? Legal. Que seria, então, vídeos com conteúdo sexualmente explícito, fotografias, mas nos nossos tempos tem algumas atualizações nesse conceito. Então, textos que levam a pessoa a pensar nesse tipo de conteúdo, né? E quando eu penso na nossa realidade, o que a gente tem visto, o que os nossos adolescentes, né, estão expostos a clipes musicais, eu não tenho medo nenhum de falar que para mim é um problema sério assistir um clipe da Anitta. Né? Então, me incomoda também. É explícito? Não, totalmente explícito não, né? Mas já tem muita coisa ali que está sendo mostrada, né? Muita coisa sendo exibida. E isso está presente para as nossas crianças, né? Qualquer um consegue assistir lá um multishow, pegar um programa de clipe lá e todo mundo tendo acesso a isso, né? Então, a gente poderia dizer que a pornografia talvez seja tratar o próximo de forma sexualmente incorreta. E a Bíblia coloca bem isso, né? De uma forma sexualmente incorreta. Foi exatamente o que você colocou. E ela tá presente em vários tipos de mídia hoje, né? Ele falou da questão dos vídeos, falou das fotografias também. Quantos de nós não tem Instagram, não tem alguma rede social que compartilha fotos que muitas vezes são complicadas, né, da gente ver. Em algumas tem até o versículo na legenda. E tem o versículo. Estamos falando de cristãos, né, gente? Né? Mas nesse sentido, num sentido bem pejorativo. Mas sim, da pessoa não ter a sensibilidade de perceber que o que ela está expondo e o que ela quer que as pessoas entendam com aquilo é incompatível. Verdade. É totalmente incompatível. É né? verdade. E pode falar. E aproveitando que você falou na Bíblia, eu queria perguntar para o Léo, quais são os impedimentos bíblicos que a gente pode citar nesse assunto? Olha, tem alguns versículos que deixam muito claro, né? A gente tem que entender que a Bíblia, naquela época, não existia pornografia com esse nome, né? Mas a pornografia vem de porneia, um termo grego. Mas o que a gente precisa entender é que a Bíblia trabalha com princípios, muitas vezes. Muitas vezes não está explícito o que deve e o que não deve ser feito, mas o princípio te diz isso, né? Então, eu trouxe aqui algumas passagens. Se a gente pegar Mateus, capítulo 5, verso 28, Jesus Cristo está falando: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu não consigo imaginar a pornografia
sem você olhar para aquelas pessoas que estão ali sem um desejo impuro. Né? Você não tem como olhar para um conteúdo explícito desse sem que isso te traga desejos sexuais, né? Se a gente vai para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? Os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Né? Então a gente já tem a origem, que não é uma origem de Deus. Se não é de Deus, é pecaminoso. Então a gente pode ir para Efésios 5, 3. Mas a impuditícia, né? Que é a imoralidade, né? A imoralidade, a impuditícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem se nomeiem. Gente, rapidinho, se você olhar hoje, está completamente distante disso, né? Eu penso nos dois níveis que ele falou, né? Ele falou do pensamento, né? Não é pra gente nem ter esse tipo de pensamento e nem se nomear, nem falar algo desse tipo, né? É algo que não deveria fazer parte, né? E hoje a gente sabe que está muito além, muitas vezes, de conversar, né? Ou talvez não se nomeiem, mas se pratique em secreto, né? Sim. E aí, só para a gente completar aqui, poderia citar diversos outros, mas um que eu gosto muito que é Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então, assim, o que eu gosto na Bíblia é que ela é completa, né? Então, a gente fala assim, o que você não tem que fazer, o que você não tem que pensar e aquilo que você tem que pensar, aquilo que tem que ocupar a sua mente, né? Sim. E tem como trabalhar isso, né? Tem. Eu queria, Léo, que você citasse alguns dos dados que a gente estava conversando sobre, né, o porquê que a gente está... Por que esse assunto hoje é relevante, né? Qual que tem sido o alcance aí da pornografia, segundo as pesquisas mais recentes? Tá, eu vou apresentar alguns dados, alguns um pouquinho mais antigos, outros mais recentes. Todos eles estão disponíveis em sites que ou trabalham especificamente com esse assunto, no combate à pornografia, ou são jornais famosos, né, como Telegraph, The Mirror, que a gente estava falando, né? Sim. Então, tem um site que chama Just One Click Away, né? Parte do ministério do Josh McDowell. Ele é um autor famoso, cristão, e ele coloca que 1 de cada 4 pesquisas na internet são sobre pornografia. Gente, então, 25% do que é pesquisado na internet, isso é um dado antigo, né? A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. A idade média, isso aqui é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né, ou nos vendo. Muitas vezes a gente acha que a pornografia é um problema adulto, né, um problema de um adulto solteiro, né? Talvez a nossa ideia hoje aqui quebrar um pouco essa ideia, essa imagem errada, né? Para a gente ter ideia, para a gente ter uma noção, a idade média da primeira exposição à pornografia é aos 11 anos. A idade média. Se é média, obviamente tem pessoas que foram expostas anteriormente. E esse foi o meu caso, né? Eu fui exposto à pornografia antes dos 11 anos. Minha família não era cristã, né, protestante, era cristã católica, mas aquele conceito de criar o filho homem e tudo mais, né, e acaba às vezes cometendo algum tipo de deslize, né? Agora tem umas coisas muito interessantes, né? A pornografia aumenta a infidelidade matrimonial em 300%. Então o fato de um dos 300%, cônjuges, gente. então É dentro do espaço ali de quem consome pornografia, o divórcio é 300%, a infidelidade é 300% maior. Ou né? seja, quem tem esse hábito, essa mania, a probabilidade... O filme fala isso, no filme dos mais conhecidos cristãos fala A Prova de Fogo, o problema começa com pornografia, com o rapaz casado acessando pornografia. Em 56% dos casos de divórcio, uma das partes possui um interesse obsessivo por pornografia. E aí a gente pode falar do tamanho do mercado, né? Um mercado hoje de mais de 15 bilhões de dólares, né? Uma pesquisa lançada pelo Telegraph. Um dos sites mais famosos de pornografia, eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios. Mas Obrigada, que achamos que a pessoa vai ouvir e saber qual é. Não, Pode eu falar. espero que você não saiba, mas também não Espero pesquise. que não saiba, mas... 35
E aqui a gente também já começa a quebrar uma outra imagem, que a pornografia é algo meramente masculino, né? Então, 35% do consumo de pornografia feita no mundo hoje é feminino. Gente. 35% do consumo é feminino. E aí uma outra coisa preocupante para a gente, né, que pegando essa estatística entre as mulheres, as brasileiras são as que mais consomem no mundo. Você tá de brincadeira. Eu queria estar, né, mas não estou. E um outro dado bastante interessante é que 80% do tráfego, o tráfego de pornografia em smartphones é feito por mulheres entre 18 e 34 anos. Que isso? Então, o homem tem um outro perfil de consumo, né? Provavelmente em frente ao computador, né? Mas é algo impressionante, né? Então, a gente poderia entrar aqui em diversas estatísticas. 35% dos downloads feitos são pornografia, 8% dos e-mail, gente, 8% dos e-mails mandados diariamente contém conteúdo e-mail, né? sexual. E 20% dos homens confessam que veem pornografia no horário de trabalho. Já está descontrolado. Sim, isso é uma nesse questão caso, entre né? empresas bem recorrente. Então, assim, eu trabalhei num grande banco, né? Lá você tinha políticas que era impossível você acessar pelo computador, né? Teoricamente impossível, né? Mas, hoje em dia, com acesso à internet pelo celular, isso acabou, né? Tem algumas teorias que dizem que a indústria pornográfica é a que conduz a algumas decisões tecnológicas, dado o tamanho do mercado e a forma como é usado, acesso à internet, velocidade. Né? A gente está com a velocidade de internet hoje que você acessa um vídeo em Full HD. Então, são algumas estatísticas alarmantes. Acho que uma outra interessante que eu falei com a Bruna aqui em 2006, apenas em 2006, o tempo de vídeos que foram assistidos nesse site, ele é equivalente a mais de 524 mil anos. Se fosse uma pessoa assistir, ela gastaria 524 mil anos. Então, é um volume absurdo de conteúdo disponível. É uma quantidade absurda de pessoas que acessam. Só que é algo que fica longe aos olhos das pessoas. É algo que você faz, trancado em casa, na porta, trancado no seu quarto, né? Então, é algo muito perigoso e totalmente devastador, né? Totalmente devastador. Sim, acho que pelos dados que o Del falou agora, eu vou destacar 3 aqui, que tem sido, pelo menos pessoalmente, mais alarmante, né? O primeiro é o início do consumo da pornografia, né? E como eu falei anteriormente, os tipos de mídia estão muito democráticos agora. Então, você pode ouvir, você pode ver, você pode consumir através de um vídeo, né? O tempo que as pessoas começam a consumir isso é por volta de 10, 11, 12 anos, né? Então, crianças entrando aí numa juventude, mas crianças, né? Pessoas muito novas. E uma das questões que eu lembrei agora foi sobre não é nem a banalização, mas eu poderia chamar a normalização do consumo de pornografia por mulheres com alguns filmes que têm sido lançados, né? Os 50 Tons de Cinza, se eu não me engano, ele foi lançado se eu não me engano mesmo, gente, porque eu não lembro da época que foi lançado. 4 anos. Uns 4, 3 anos, exatamente, né? E o público que consumiu, né, que foi ao cinema, era majoritariamente mulheres, né? E a temática do filme é uma temática pornográfica, né? Então, isso tem chegado às mulheres de uma maneira, assim, devastadora, né? Sim. E eu falo devastadora porque a gente ainda vai falar aqui sobre as consequências do consumo de pornografia, mas tem chegado sim. Então, hoje, a gente conversar sobre esse assunto apenas para o público masculino não faz mais tanto sentido, né? E posso falar uma coisa? Você falou uma coisa muito interessante, que outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei barbarizada, que foi dos jovens. Os jovens estão consumindo demais. Eu ouvi que tinha um grupo de WhatsApp de adolescentes na escola, que era um grupo para mandar nudes. Ah, sim. A gente não conversou do WhatsApp ainda. Não, mas assim... Mas, gente, eu fiquei em choque. Um grupo para mandar nudes. Gente, olha a gravidade disso. De uma certa forma, né? Muito careta. Né? Exatamente. De uma certa forma, que a gente não pode esquecer que a gente tem vivido
de uma certa forma, numa bolha. A Nós graça, como cristãos, né? nós como cristãos, né? Então, a graça de não Deus... quero sair dessa bolha. Brincadeira. Não, mas é assim, a graça de Deus, ela nos protege de tal forma e o convívio em comunidade, né? O convívio com o corpo de Cristo na igreja, nos auxilia muito nisso. Verdade. Né? De uma certa forma, isso é fundamental, a gente está protegido, mas a gente não pode estar alienado da realidade. Porque se existe resposta, e ela existe, para os problemas da sociedade, somos nós quem temos que dar. É verdade, é verdade. Nós temos a verdade. Tá bom, eu pra vou sair isso. da bolha. Não, mas assim, e isso está na Bíblia, né? A gente é tirado, esse é o conceito de igreja, né? De eclesia, é tirado do mundo e enviado para ele. Mas é impossível você, no mundo hoje, você não dar uma informação, alguma coisa disso. Você vê que a pessoa, quando identifica um problema, e você não querer ajudar e não querer falar, porque é impossível. Você está bebendo uma água boa, e aí você também vê o próximo ali com problema, né? Eu não sei. Eu falo assim, mas é importante a gente entender, porque aos meus olhos, parece que a gente não consegue comunicar com o público ainda. Né? A gente tem um público que a gente não comunica. Tem. E esse público é que talvez tenham as maiores angústias. As maiores mazelas, né? Estão sofrendo as consequências das mazelas das escolhas. E agora eu volto um pouco que isso acontece também dentro da igreja. Pastores, por exemplo, com um caso assim, também tem dificuldade de chegar e se abrir também. Aí vai do contrário. Também a gente chega no outro lado também, né? Hoje eu afirmo com toda certeza que não tem, vamos falar assim, grupo, né? Pensando em grupo de pessoas, né? Que esteja totalmente isolado da pornografia. Talvez esse hoje seja um dos maiores males na vida dos pastores, né? Existem pastores que consomem, é um problema sério. E tem uma recomendação de leitura sobre, pensando na vida pastoral, né? Um livro do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, né? Da nossa editora, a Editora Cultura Cristã, onde o Paul Tripp, ele compartilha diversos casos de pastores que o procuram com as maiores distorções possíveis na área sexual, né? E a pornografia tem um papel importante nisso, né? Ela é um impulsionador, Sim, né? É verdade. O que você acredita, Léo, que atrai alguém para a pornografia? A gente falou já das estatísticas aqui, de homens e mulheres, jovens, né, pastores, crentes. Tá. O que você acredita que impulsiona alguém para buscar esse tipo de conteúdo? Vamos pensar no protestante, aí, vamos pensar no cristão. Eu creio que o primeiro motivo, sempre, é a falta de comunhão, de intimidade com Deus. Fato, acredito também. Então, assim, o John Piper vai defender que quando você tem prazer em Deus, você não precisa buscar essas coisas. Então, quando a gente ajusta o nosso relacionamento com Deus, é natural que a gente abandone certas práticas ou que a gente não entre em certas práticas, né? Então, eu creio que a primeira coisa é essa. Outros fatores que a gente poderia colocar aqui, talvez seja a falta de diálogo, né? Que você estava trazendo isso antes da gente começar o programa, a falta de diálogo entre os pais e os filhos. Principalmente dentro da igreja, parece que sexo é um tabu muito grande. É um assunto que é tratado abertamente na Bíblia, mas que a gente tem dificuldade em lidar, né? E principalmente porque os pais podem ter receio de, meu filho é tão novo, se eu falar, talvez eu estimule, né? Só que quando a gente vê, o estímulo já está aí. Ele já vai estar sendo exposto, né, a Exato. diferentes comportamentos muito cedo. Então é melhor a gente partir para a guerra já, né, explicando corretamente, né? Porque muitas vezes a criança tem o privilégio, né? Isso é um privilégio indescritível que eu não tive, de crescer, né, dentro de uma igreja, num lar cristão, dentro de uma igreja. Mas e aí, se esse assunto não é abordado, vai gerar curiosidade. E se o pai não aborda, as crianças na escola abordam. Né? Então, uma vez um amigo meu, tem filho pequeno, falou, Léo, as coisas em casa é muito fácil eu controlar. Eu bloqueio o tablet, eu bloqueio o celular. Agora, e quando
o meu filho está com um amigo dele que o pai não tem essa preocupação, né? Então, esse acesso pode vir, né? E por curiosidade, você pode começar com uma coisa inocente, né? E depois é a busca pelo prazer mesmo. E né? é uma coisa, assim, como talvez a maioria dos problemas, você só se dá por conta quando o caso já está muito grave, que é muito difícil se desfazer desse hábito, né? E como todo pecado, né? É muito difícil o processo contrário. A gente teve um curso, acho que na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, acho que mais ou menos um ano e meio, que foi a primeira vez que foi dado, e chamava-se autoconfrontação. E nesse curso, infelizmente eu não consegui concluir, mas havia uma parte do curso que falava sobre pecados escravizadores, né? E a pornografia, a prática da masturbação estava ali. Especificamente para o crente, eu imagino que, além do que o Léo falou sobre a falta de comunhão com Deus, a falta de prazer em Deus, né? Isso gera aquele sentimento de, se você é um cristão e você consome isso, você pratica isso, você muitas vezes chega até a questionar a tua própria salvação, né? Porque você você entende que, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele é Senhor e Salvador em todas as áreas da minha vida, mas por que isso aqui é uma coisa que eu ainda luto contra, né? E aí acho que a gente tem que fazer uma divisão, né? De que você precisa reconhecer, quando você reconhece o pecado e luta contra, e quando você simplesmente acha que, eu tenho esse pecado ainda, mas tudo bem. Acho que tem essas duas situações dentro do meio cristão, né? Bom, gente... O Léo ia falar uma coisa? Não, eu estava aqui pensando, eu estou lendo atualmente um livro de um pastor puritano chamado Richard Baxter, né? Todo seminarista tem que ler lá o livro Pastor Aprovado. Como chama? Richard Baxter. E um dos livros que eu estou lendo dele é um pedaço de uma obra, né? A editora aqui no Brasil que publicou, ela pegou uma obra completa e segmentou, chama-se Quebrantamento, né? E ele vai falar muito dessa questão de qual é o sinal do verdadeiro arrependimento. Porque muitas vezes o ficar chateado ou aquele pesar na consciência depois de ter cometido um pecado deliberado não é um grande sinal, né? Isso não é um grande sinal. Se a gente pegar um não cristão que tem lá a lei escrita no coração, né? Ele tem alguns conceitos morais. Quando ele faz algo errado, ele tem essa consciência. Ele se cobra, ele tem um certo pesar, né? Então, o processo de arrependimento é algo muito mais profundo. Né? E depois, mais para frente, lá para o final, a gente vai ver que existe esperança, né, para as pessoas que estão com esse problema, né? Existem passos que essas pessoas podem dar para poder solucionar esse problema, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem que passar pelo arrependimento. Se a pessoa não reconhece, se ela não tem consciência desse pecado, ela não vai ter mudança. Ela não vai ter mudança, né? Mas, pensando ainda na questão da atratividade da pornografia, né? Tem outros aspectos interessantes, que ele é um pecado oculto, basicamente, né? E normalmente associado à masturbação, né? É outro tema polêmico, que não existe uma passagem explícita na Bíblia que condene, né? Alguns usam a passagem de Onã, mas não é aquilo que está sendo condenado naquela passagem. Mas o fato de ser secreto e você obter prazer nisso e ninguém está vendo é atrativo. Mas aí, o que tem de errado no conceito que essa pessoa tem de Deus? Ela esqueceu um dos ones, ela esqueceu a onipresença. Ela esqueceu a onisciência. Deus está ali e Deus está vendo. Né? Então, o fato da gente ter uma imagem correta de Deus, né, a gente compreender corretamente os seus atributos, vai levar a que essa pessoa, no mínimo, reflita. Né? Vai levar assim, minha mãe não está vendo, minha esposa não está vendo, minha namorada não está vendo. Tudo bem, cara, Deus está vendo. Deus está vendo. Sim. Né? Em um dos livros não, mas um dos vídeos que eu estava estudando sobre esse assunto, né, é um vídeo do Vinícius Musselman, do Voltemos ao Evangelho, com o Sacha.
E ele diz... o vídeo todo é muito maravilhoso. Acho que se alguém quiser pesquisar depois no YouTube, vale muito a pena. Ele conversa com o Sacha sobre o tema da pornografia, da masturbação, né? E eles falam sobre como que o cristão... pela falta desse prazer, né? De uma das partes, pela falta desse prazer, ele busca esse prazer em vários outros lugares. A falta do prazer em Deus, né? A falta do prazer em Deus, exatamente. Você considera, Léo, que isso é um tipo de adoração também? A sexualidade também expressa, a nossa sexualidade, ela também expressa quem a gente adora através do que a gente faz? Isso não tem a menor dúvida, né? O nosso grande teólogo aí, João Calvino, né? Ele já falava que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Nós somos mestres. Tem uma coisa que o ser humano é bom, é em criar ídolos, né? E o que seriam os ídolos? Qualquer coisa que ocupe o espaço que é de Deus. Uhum. Tão simples quanto. A sexualidade ocupa um espaço que é de Deus? Ídolo. Até mesmo a sexualidade dentro do casamento, né? Se ela ocupar um espaço que é de Deus, é ídolo. Uhum. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que a pornografia, a masturbação, ela é um ídolo. Né? E ela é um ídolo forte. Quando ela tem um poder de aprisionamento que é utilizado pelo próprio inimigo, pelo diabo. Né? Que vem, né, quando a pessoa, depois de cometer o ato, de ter visto, de ter consumido, ela começa a se penalizar e aí o diabo vai usar isso e vai ficar acusando. Né? Sim. Isso que eu ia falar antes, essas marcas na alma, tem uma consequência, né? Impossível não ter, porque tudo esse contexto é para usar dentro de um plano perfeito de Deus, que é o casamento. Talvez a gente fale isso mais para frente. Mas o outro dia eu estava conversando com uma moça na igreja e ela tinha feito um curso e ela falou, é impossível não registrar essas marcas na alma. Então, depois acontece coisa na vida sentimental da pessoa que ela traz. Mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Mas o Léo falou uma coisa muito interessante, muito importante, que eu acredito que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é ajudar também. E o Léo destacou uma parte de como começar a resolver esse problema. Eu sei que muita gente está nesse problema e quer sair, mas não tem como. Já ouviu aqui os dados, né? Muita gente. Né? Eu posso só citar, por favor, a respeito das marcas na alma, né? Claro. A gente não pode ser materialista e resumir o homem a matéria somente. Sim. Nós temos alma, né? Nós somos seres espirituais. Obviamente, isso traz consequências na nossa espiritualidade, mas a ciência tem descoberto coisas impressionantes. Olha que a ciência acreditava que o cérebro ele se desenvolvia só durante uma fase da infância, talvez até o início da adolescência, eu não lembro exatamente a idade. Mas cria-se que o cérebro no adulto ele basicamente não se alterava. E pesquisas foram feitas, e isso está disponível na internet, diversos artigos científicos. Os estímulos gerados pela pornografia, ele dispara a liberação de substâncias que são equivalentes a liberadas por uso de drogas estimulantes. Né? E que pelo consumo contínuo, é como se novas trilhas, o cérebro se reconecta neuralmente. E, obviamente, com o tempo, se a pessoa se recupera desse problema, essas trilhas vão sendo apagadas da mesma forma como elas foram construídas, mas essas trilhas elas ficam muito naturais, né? E existe uma associação, então, como se fosse de armazenamentos específicos na memória, e que com pouco estímulo você já resgata. Então, quem teve uma experiência nessa área com pornografia, qualquer coisa, você vai lembrar de coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você, não, mas eu tinha 14 anos quando eu vi isso. Né? Mas da matemática e da física o abençoado não lembra, né? Mas esse tipo de coisa volta, né? Então, sim, já existem pesquisas científicas que, pra gente é nítido, né? Além da marca espiritual, sim, existe a marca física também. Que interessante, né? Então, é uma grande luta, mas aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Sim, exatamente. É verdade. Eu queria perguntar, antes da gente chamar o intervalo, Léo, o que você acredita que são as consequências do consumo de pornografia? A gente
né, acabou de ver a quantidade de pessoas que consomem o sexo feminino, o sexo masculino, pessoas jovens. Qual que, especificamente primeiro para o crente, eu acho que depois para o não crente também, mas o que o consumo de pornografia traz para a vida da pessoa? Tem um artigo aí na internet com 26 consequências, né, sobre o consumo de pornografia, né? Eu peguei apenas algumas e acrescentei outra aqui. A primeira é a alienação de Deus, né? A culpa te consome. O fato de você saber que está fazendo algo errado, e é impressionante que essa consciência é muito fácil de você ter, é muito natural que ela venha, faz com que parece que você está impuro, que você está sujo para se apresentar diante de Deus, né? Então, a primeira coisa que acontece que é distanciamento de Deus, que é o pior, né? Se você já entrou lá por muitas vezes não está tão próximo, né? Não está com tanta comunhão. Outra consequência é que você fica cego para as consequências. Sim. O pecado ele tem esse poder, né, de cauterizar, né? Você já não sente mais e você não consegue perceber, a mudança de comportamento. A gente falou aqui das pessoas que consomem dentro do ambiente de trabalho. Olha que insanidade isso, né? Horário de trabalho, a pessoa saindo para consumir pornografia. E depois, principalmente para os homens, né, mas creio que para as mulheres isso tem se mostrado fato, são as expectativas irrealistas, né? Então, as pessoas olham, assistem filmes, por exemplo, veem revistas, né? As revistas têm Photoshop e os filmes são editados, né? As pessoas consomem drogas para fazer os filmes, né? Tanto os homens quanto as mulheres, cada um pelos seus motivos. E muitas vezes o cidadão vai querer reproduzir aquilo ali em casa e não vai conseguir. E não vai conseguir. Então isso vai fazer com que ele busque alternativas. E aí é onde a depravação vai aumentando. São né? vários níveis de frustração e de depravação que você vai... É como se fosse um dominó, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai fazendo cair a outra. E assim, eu acredito que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa essência, a gente se preenche, o sentido da vida acontece. E quando a gente se afasta, isso vai aumentando esse buraco se fazendo. Então a pessoa está enganando, que nem se falou ali, alienação, né? Ela está enganada indo e vai achando que aquele prazer momentâneo dá. Quando ela vê, ela está tão distante, que o buraco está tão grande e aí tem que voltar, né? E porque dela vai começar a buscar experiências mais profundas. Ela vai buscar algo que traga aquela emoção, aquela adrenalina do começo. E aí é só isso para fazer sentido para mim, para explicar como que uma pessoa faz sexo dentro do avião. Pois é. Eu mal caibo lá dentro, eu mal entro no avião. E você está sendo respeitoso, né? Existem outros... A gente está falando especificamente sobre pornografia e masturbação, mas existem outros níveis de perversão sexual que podem acontecer dentro desse ambiente, né? Só para a gente ter uma noção, já que você falou dos piores, né? Vou, para mim, citar o pior de todos seria a pedofilia, né? Sim. Hoje, na Holanda... Olha já só. Existe a discussão em cima desse tema Para mim é pior do que a discussão. Existe um partido político pedófilo. Gente, e na China que é feito bonecas crianças pros... A gente ainda vai falar disso no próximo bloco. A gente vai chamar o break agora. Posso terminar a última consequência? Por favor. E essa talvez vai afetar muito mais os jovens, né, que são solteiros. O consumo desse tipo de material vai te levar a um padrão de beleza irreal. Verdade. Então, assim, o rapaz vai querer procurar a menina com características que não existem no mercado. Aquilo ali foi fabricado, né? E muitas vezes editado, como eu falei. Então, isso vai afetar o seu relacionamento, né? E a gente pode falar de diversas outras ilusões E às vezes até existe uma pessoa com a beleza do padrão do qual a pessoa criou, só que às vezes não encaixa a personalidade, não é tudo perfeito, entendeu? Existe, né, Léo? Porque existe, tipo, sei lá, a gente sabe que existe pessoas com eu até agora padrão me encontrei de nas beleza igrejas. Pois é. Ai, gente, essa é boa. Então, vamos fazer um break rapidinho. O assunto tá bom, se deixar a gente vai, né? Mas queria falar para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente também, se quiser mandar a sua pergunta, mande, se quiser participar,
participar, envia pra gente uma mensagem aí pelo YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil ou pelo Facebook também, que a gente está transmitindo ao vivo, e depois esse vídeo vai ficar lá para quem quiser assistir mais tarde, tá bom? Agora a gente vai para um break e daqui a pouco a gente volta. Manhã IPB, com Lídia Dickel e Bruna Vencio. Sou presbiteriano de nascença. Meu avô foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, meus pais e 7 tios foram pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nasci dentro dessa igreja. Também por convicção nas doutrinas que a igreja esposa. Sou presbiteriano por causa do compromisso que a igreja tem buscado cultivar com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Eu sou o presbítero Alberico Gaspar, da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio. No Natal celebramos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossos corações. Sou Cipriano José da Silva de Joinville. Quer dizer que o Natal para mim é vida em Cristo Jesus. Natal é Jesus presente no coração da gente. Rádio IPB. Você está ouvindo IPB3, cobertura total do Congresso Nacional APECOM, ao vivo, direto de Águas de Lindóia. IPB3, a rádio com imagem. Manhã IPB, com Lídia Dickel e Bruna Vencio. Estamos de volta com o programa nessa manhã de terça-feira, agora 10 horas e 37 minutos. E nós estamos falando de um assunto importante, urgente e essencial para os nossos dias, que é pornografia. E com a gente está falando o Léo Campanha, que é seminarista, ele é professor da Escola Dominical e também, qual foi o outro que a gente falou? Ele atualmente está na congregação presbiteriana de Veleiros. Ah, diácono que eu ia falar também. Diácono, exatamente. Verdade. Léo, continuando a nossa conversa, eu queria citar um ponto importante sobre padrão de beleza, né? Uma vez eu li um texto que falava sobre as ilusões, né, que homens e mulheres têm. Que as mulheres geralmente cresciam com o ideal do príncipe da Disney, né? Que era um Só tá cara... encontrando sapo hoje em dia. Que era um cara um príncipe, né? Não é um cara, imagina. Era um homem que estava pronto para recebê-la, que vinha num cavalo branco e tudo mais. Perfeito, né? Lindo. Quem nunca, né? Pois é. Então, esse era a ilusão feminina, né? Certo. Que tinha. E do lado masculino, o homem que cresce já desde a juventude entendendo que a mulher deve ser a mulher que ele vê no vídeo pornográfico. A mulher que ele ia encontrar seria a mulher que estava no vídeo pornográfico, na foto, no tipo de pornografia que ele consumiu. Ou até nas campanhas, né? Já visto que nas campanhas, tá nua, mas... Nas várias mídias aí que a gente tem hoje. Nos próprios grupos musicais, né? É. Na minha época era El Chan. Pois exatamente. Na Então, minha também, a década de 80. Não, isso já era 90 já. Desculpa. Não, é que eu nasci em 84, não tenho problema com isso, mas já era 90 já. Então, existe um padrão hoje de beleza buscado pelos homens, que é um padrão irreal, né? Que é um padrão que ele é produzido especificamente para esse meio e para ter o tipo de desempenho que a indústria quer, né? Isso é tão nocivo, eu vejo que isso é tão nocivo pra gente, porque, e agora falando dos não cristãos também, né? Porque existe todo um movimento hoje em dia que busca a quebra, né, dos padrões de beleza. Muitas feministas não, acredito que toda feminista tem esse discurso, né, de que o padrão de beleza é você que faz, é o seu natural, né, várias coisas que não estão nesse tipo de conteúdo. E que também tem uma urgência pelo não consumo mais de pornografia. Eu vi um vídeo na semana passada de uma youtuber que estava fazendo um especial do Novembro Azul, final de semana passado ou retrasado, sobre cuidados dos homens, né, em relação ao comportamento, em relação à saúde, né?
E ela comentou com o homem que estava fazendo o vídeo com ela, falando assim, gente, vocês têm que parar de consumir pornografia, porque isso está exigindo demais das mulheres. E isso uma pessoa não crente falando, né? Nossa. Isso está exigindo demais das mulheres algo, literalmente um padrão irreal, que você não encontra, que você impõe para a pessoa que está com você, né? E que gera frustração dos dois lados. As mulheres têm aumentado o consumo delas por procedimentos estéticos, por se embelezar mais, né? Não que isso seja ruim, mas isso deve ter um equilíbrio dentro da vida das pessoas. A loucura fitness, né? Exatamente, a loucura fitness. Todo mundo hoje faz crossfit e... Todo mundo não, né? Eu não faço. Eu nem Mas o exercício bom é bom, gente. Né? Academia, algum exercício físico exato. é bom. Não vamos também... Né? A questão da beleza é importante, a questão do equilíbrio em todas as coisas é importante. É o que a gente isso falou fica deslocado quando você busca isso numa pessoa que não pode te dar. Né? Ninguém deveria dar o desempenho de um vídeo sexual, ninguém deveria dar o físico de um vídeo de conteúdo sexual, porque ele não existe, né? Ele não é acessível. É interessante, né? Porque a gente vê mais uma deturpação da beleza da criação de Deus, né? Verdade. Então, Deus, ele cria a mulher para se relacionar com o homem com a mulher. E na Bíblia sempre é ressaltado o valor da... A gente chamaria de beleza interior, mas não é isso. É do quão crente a mulher é, do quanto essa pessoa te aproxima de Deus. Obviamente, existe a necessidade da beleza, principalmente para o homem, né? Tem um aspecto importante. Creio que é por isso que Deus deu gosto diferente, né? Parece que cada tampa tem de fato sua panela. Verdade. Mas existe uma deturpação, né? Então hoje as pessoas muitas vezes são infelizes nos seus relacionamentos porque elas buscam aquilo que não é o fundamental. Ela busca aquilo que é secundário. Então, se ela buscasse uma pessoa com a qual ela se relaciona bem, com a qual ela consegue ficar mais próxima de Deus, né, a questão da beleza ela torna-se secundária. Ela é importante, mais uma vez eu ressalto, é importante, né, mas a essência é jogada fora. Né? Aquilo que Deus nos traz de importante, a gente desconsidera. Sim. E lá na frente isso traz uma consequência, porque aí lá na frente não sustenta, né, o relacionamento. E acho que uma última consequência para a gente ir para a próxima pergunta é relacionado ao estímulo sexual, né? Deus deu para o homem e para a mulher esse estímulo por uma razão, para que ele fosse concretizado dentro do ambiente do casamento. É um dos propósitos, né, de Deus para o sexo. E a pornografia e a masturbação, eles deturpam esse propósito de um jeito que ele se torna egoísta, né? Ele é só para você e você usa a outra pessoa como um objeto do seu prazer. O que é absolutamente deturpado do que Deus fala pra gente na Bíblia, né? É a objetificação do outro, É a objetificação do outro. Isso traz, acho que além das consequências que a gente está falando, as consequências para a nossa vida normal, quando a pessoa não está inserida nesse meio de relacionamento mesmo, né? Você usa as pessoas. Você, de alguma forma, permite que elas não tenham uma influência como elas deveriam ter na sua vida, porque você enxerga elas como descartáveis. Isso é um negócio impressionante, né? Isso, quanto mais tira-se Deus do centro, mais essas coisas vêm à tona, né? Uhum. Mas quando a gente olha o conceito bíblico de casamento, o meu prazer está em que o outro tenha prazer. A minha alegria está em alegrar a outra pessoa. Uhum. É sempre pensando no próximo, e o próximo pensando, eu também serei beneficiado, né? Mas eu não lembro exatamente qual a passagem, mas fala que o corpo da mulher já não pertence mais a ela e a do homem também não pertence mais a ele, né? Sim. Então, essa objetificação, a gente vive numa sociedade cada vez mais egoísta, né? Então, são as minhas metas, é o meu sucesso profissional, são as minhas conquistas, são as minhas viagens, são os meus amigos, mas os meus amigos quando eu os quero, né? Não quando eles precisam de mim. Então, isso começa a afetar todas as áreas, né? E esse egoísmo, ele vai deturpando e aí chega na área sexual,
Eu vejo que é meio que uma consequência, né? Como uma consequência, sim. Alguns temas foram citados nesse mesmo vídeo que eu falei do Vinícius Musselman com o Sacha, de reconhecimento mesmo, de alguém que tem consumido pornografia e não tem buscado ajuda nesse meio. Então, apatia, falta de domínio próprio, viver para si, egoísmo, isolamento, mesmo a preguiça, né? Porque ela tira a força das pessoas servirem a Deus de fato, né? Como a gente conversou, o pecado ele vai criando camadas e camadas, né? Para que você não se achegue a Deus. Porque estamos o tempo todo perante Deus, né? Deus onisciente, onipresente, mas a gente se isola. Porque você entende que você não é digno de fazer as coisas e ao mesmo tempo que você entende que você não é digno, você não tem a força para fazer o que você precisa fazer. Luz e treva não se misturam, né? Se você está fazendo algo que está fora do que Deus criou, do plano, do princípio original de Deus e daquilo que Deus, ele quer o nosso melhor, né? Se ele falou, é porque é para o nosso melhor. Ou tudo que a gente fizer fora da vontade de Deus vai nos trazer algum vazio, algum dano. Sim. Né? Eu vi o reverendo Augusto Nicodemos, ele falou numa entrevista dele, pornografia é o mau uso do eros, o amor erótico, é a violação do que Deus instituiu para a sexualidade. O sexo foi algo criado por Deus para o deleite do casamento. Adão e Eva foram criados para formar uma família que daria origem a outras famílias. Por isso que o sexo feito apenas pelo prazer, sem levar em conta a sua relação com a aliança matrimonial, desvirtua o princípio original da criação divina, né? E é bem isso, desvirtua o princípio original da criação divina, né? Sim. Léo, a gente vai... Agora, acho que algumas perguntas a gente já foi conversando aqui, mas... Tem uma pergunta. Fala. Eu queria que você falasse, você comentasse sobre o ambiente dentro da igreja. Você acredita que hoje, dentro da igreja, nós temos um ambiente propício para que as pessoas possam pedir ajuda para esse tipo de pecado? Olha, um ambiente propício. Eu creio que nós temos, pensando dentro das igrejas que eu convivo, né? A Igreja de Pinheiros e a congregação que eu tenho trabalhado, eu creio que nós temos pessoas que podem de fato auxiliar, né? Eu creio que dentro de uma igreja bíblica é um ambiente propício. Então, você tem que ter líderes ou não, mas pessoas experientes, pessoas crentes, né? Tá na moda agora a palavra piedosa, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem uma vida de leitura bíblica, de oração e de prática, né? Daquilo que aprende de Deus. Eu creio que esse ambiente existe e é possível, né? Muitas vezes a vergonha impede que a pessoa procure. Eu posso falar por experiência. Eu dei uma palestra sobre esse assunto num acampamento da mocidade. Tem uns 3 anos, talvez um pouco mais. E eu dei essa palestra para jovens e depois para adolescentes. E me coloquei, né, à disposição para aqueles que estavam passando por esse problema, que tinham vontade de abandonar, que queriam largar esse comportamento, que eu estava à disposição para ajudá-los. E no próprio acampamento, pessoas vieram me procurar, mais do que uma, e depois, ao longo desses anos, algumas pessoas têm me procurado. Então, existem pessoas que estão à disposição e que têm condições de ajudar, né? A ajuda, ela é muito bem-vinda, né? Depois a gente pode comentar uma espécie de passo a passo, Sim. né? Em um dos passos entra essa pessoa, né? Para auxiliar nessa luta contra esse pecado tão avassalador, né? E assim, é uma coisa que a pessoa pode parar e pensar o seguinte: já que ela faz sozinha e acha que ela está sozinha, na hora de falar ela acha que ela está sozinha, só que os números falam o contrário. É muito maior do que a gente, não é só. Então, para chegar, acho que pode quebrar. É um ponto a ser observado que pode ser quebrado esse medo de chegar, porque é mais comum do que a gente imagina. Então, tem pessoas prontas para
ajudar, né? A vergonha, ela é um instrumento terrível na mão do diabo, né? É. A vergonha faz com que a pessoa não saia da sua zona de conforto para poder lutar contra, né? Sim, aí eu acredito que a pessoa deve pensar assim, o que acontece muito nas igrejas, acontece quando a gente quer conversar com alguém, você pensa, com quem eu vou conversar? Não, mas fulano, não, mas ele não está preparado. E cria barreiras já nisso. Uma das pessoas que fala muito sobre esse assunto é a missionária Andréa Vargas. Ela trabalha na Missão Avalanche e é uma das pessoas que eu sigo já há bastante tempo. Há mais ou menos 2 anos, o primeiro curso sobre sexualidade aqui em São Paulo, que foi inspirado pelo curso que ela dá lá na Avalanche, no Espírito Santo, foi dado aqui na Missão Sena e eu participei. E ela dá algumas dicas assim muito valiosas, né? Uma das coisas que ela fala, que eu ouvi falar recentemente, é sobre essa pessoa que vai acolher, né? A pessoa que está lidando com o pecado da pornografia e da masturbação, que ela... existem 2 coisas que minam totalmente essa interação de acontecer. Você falar para uma pessoa que não está preparada, né? E você falar para uma pessoa que teoricamente é preparada e ela não dá a devida importância para a gravidade do problema e encarar isso como uma situação leve, exatamente, né? Então, existe toda uma questão de prestação de contas que essa pessoa, quando ela vai se abrir sobre essa questão, ela deve ter, né? Prestar contas para alguém, estar envolto de pessoas que você precisa se justificar para, ajuda também, né? O diálogo aberto sobre as coisas que aconteceram, confessar os pecados, né? Primeiramente a Deus e depois confessar os pecados para alguém que pode de alguma forma te ajudar, é importantíssimo também. E o conteúdo da Andréa Vargas é maravilhoso, né? Eu só não fui ainda fazer o curso no Espírito Santo porque minha agenda não permite, mas com certeza, só pela mostra que a gente teve aqui em São Paulo, ela é uma pessoa maravilhosa para falar desse assunto. E tem um outro aspecto que acaba sendo descartado dentro desse processo, que é o ego, né? Então, por que a pessoa tem vergonha? Porque o que vão pensar de mim? Uhum. Né? E aí tem outra consequência, que pode ser a fofoca dentro da igreja. Sim. Né? A pessoa Sim. ter medo de ser acusada. Mas se você supera essa barreira do ego, na verdade é uma coisa engraçada, né? É a falta de consciência das pessoas acerca dos próprios pecados. Uhum. Então, ele vê pornografia, mas quantas outras coisas essa pessoa também não faz, né? Então, assim, quando a gente entende que está todo mundo no mesmo barco, lutando contra o pecado, cada um dentro da sua área de dificuldade, né? Quando você deixa esse ego de lado, isso já ajuda muito, né? Isso já faz parte do vencer esse problema, né? Largar o ego. Sim, com certeza. Acho que a questão do aconselhamento dentro das igrejas também, principalmente dentro da igreja de Pinheiros, que a gente tem tido uma onda muito forte sobre o tema aconselhamento ultimamente, é essencial, né? Você ser acompanhado por alguém que é mais velho na fé, que tem experiência, não necessariamente nesse assunto. Isso é uma coisa muito até de acompanhar interessante. Casos, por dar assistência dentro da igreja. Assim, você não precisa ter passado pelo mesmo pecado Sim. para dar auxílio a alguém. Exatamente. Isso é importante. Isso é algo que estimula as pessoas a serem o ponto de ajuda, né? Você que vai aconselhar, você que vai ajudar alguém, ter em mente isso, né? Que você, eu vou auxiliar uma pessoa que está passando por um problema relacionado à masturbação, mas eu nunca passei por esse problema. Você tem a verdade de Deus que está ali para ser usada conforme a necessidade, né? E hoje a gente tem a base, Bíblia, né? Mas hoje a gente tem muita literatura, principalmente até em português a gente tem muita literatura sobre esses assuntos. A gente vai fazer, nós faremos, né, recomendações mais pro finalzinho, tá quase no fim já. Tá quase no fim. Nós faremos recomendações de livros, né, para que a própria pessoa pode ler, né? São livros usados em aconselhamento, né? E hoje tem muito site, tem pessoas que sofreram com isso e sabem da dificuldade que é largar e tem se engajado nessa causa, né? Então tem sites na internet, tem conteúdos impressos. Da mesma forma que
a tecnologia tem sido um instrumento, uma ferramenta para trazer a desgraça, ela tem também o lado que traz a graça, né? Sim, era isso que eu ia comentar antes, até que é uma coisa que a gente conversou aqui sobre o programa, no programa de internet, que o Pedro Fernandes falou até que nós temos, igual na vida, no dia a dia, né? Nós sabemos aonde, a gente pode ir em qualquer lugar, a gente está em São Paulo, a gente pode escolher o lugar que a gente vai, escolher o que a gente vai fazer. Assim é na internet, a gente pode escolher onde ir. O importante é nós sabermos os nossos limites, né? Agora eu queria fazer outra pergunta para o Léo. Léo, como que você vê, assim, o consumo... a relação entre o consumo de pornografia e o comportamento masculino? A gente acabou já falando isso de forma meio diluída, Sim. né? Mas eu creio que a mudança de comportamento existe, por exemplo, no dia a dia. A gente falou de pessoas que consomem ao longo do trabalho, então a pessoa tem que sair do trabalho, da mesa de trabalho dela e ir para o banheiro consumir isso, porque imagino que não seja feito em local público, né? Existe a questão do comportamento na busca, pensando no jovem solteiro, né? Na busca da namorada, porque ele vai estar com aquele padrão afetado que ele viu nos filmes, que ele viu nas fotos, né? E vai naturalmente uma mudança de comportamento dentro do convívio da igreja. É natural que essa pessoa muitas vezes se afaste da comunhão dos irmãos. Ela pode estar nas programações, mas não está participando. Exatamente, né? Só esperando dar o sinal para ir embora. Sabe quando está na escola? Assim, esperando dar o sinal para ir embora. Sim. Então, eu creio que essas são algumas das consequências. E a gente vai ter consequências e talvez uma ilusão, né? Isso aqui eu tenho que falar. Muitas vezes os jovens se iludem achando que ele está procurando isso porque ele não tem uma mulher para ele. Uhum. Cara, que isso vai passar depois do casamento, casou, né? não, assim, não, até arrumar minha varoa, até arrumar a namorada, e casou, passou. É uma maior enganação, Tem alguns dados, tem o número de pessoas casadas que continuam se envolvendo com pornografia é altíssimo. E acaba destruindo o casamento, né? 61% dos homens cristãos casados. Isso é um dado lá dos Estados Unidos, né? Não é uma realidade necessariamente nossa, mas talvez seja um caminho que nós estejamos trilhando, né? Então, e rapidinho, talvez um dos pontos principais que foi feito o filme, né? A Prova de Fogo. Então, assim, 61% dos homens cristãos casados admitiram que se masturbam, porém, apenas 13% consideram essa prática normal. Então, existe uma quantidade gigantesca de pessoas crentes, se dizem crentes, que casaram e, como diz o Mark Driscoll no vídeo dele, ninguém se masturba pensando num trator, né? O cara se masturba pensando naquilo que ele... Conteúdo pornográfico, né? Claro. Então, mais de 60% dos homens, após casados, continuam com essa prática. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso afeta a vida sexual do casal. Uhum. E isso vai trazer para o seu casamento. Né? Um daqueles dados que eu falei das reconexões neurais que acontecem no cérebro, uma delas é que a pornografia, ela sobrepuja, ela consegue ter mais poder do que a própria vida sexual física. Uhum. Tem um filme que retrata bastante isso. O nome do filme é Homens, Mulheres e Crianças, se eu não me engano. Faz uns 4 anos, mais ou menos, que esse filme foi lançado. E ele é maravilhoso porque mostra como que o consumo de pornografia pela internet faz da vida das pessoas. Então, nesse filme, tem literalmente expresso os dados que o Léo falou aqui. Ele fala sobre a separação, ele fala sobre a pedofilia, ele fala sobre uma questão que também tem sido muito presente em relação aos jovens, de você compartilhar fotos suas nuas, né? Na internet. Sim. E isso ser espalhado pelo colégio, as pessoas mandarem para o grupo de WhatsApp, e isso gera problema de depressão nos jovens, né? Principalmente nos jovens americanos, que é o contexto do filme. Então é um filme bem interessante para ver qual que é o desdobramento real que acontece quando você consome algo desse tipo, né? Mas você que é jovem, não se iluda. Essa prática, ela te escraviza mesmo, né? Existem linhas aí a respeito se deve ou não usar o nome vício para pornografia.
não quero entrar nesse mérito, mas ela é uma prática que te leva cada vez mais pro buraco. Mas querer repetidamente é considerado um vício, digamos. Tá, você falou que não queria entrar, então não vamos entrar. Não, porque, por exemplo, o aspecto do vício, se você colocar uma arma na cabeça da mãe da pessoa e falar assim, não faça isso, ela não vai para um usuário de droga, ela vai usar. Ela não vai conseguir parar. E para o cara que consome pornografia, ele consegue. Entendi. Mas assim, não é esse o ponto principal, mas a questão de você não se iludir, porque essa prática não passa simplesmente para casou, resolveu o problema. Não é assim. Sim. Não é assim. Gostaria de deixar um contato. Léo, ele está na igreja... Congregação de Veleiros agora, De Veleiros, exatamente. Mas incentivar quem está ouvindo, ou quem sabe de casos. Eu queria fazer uma outra pergunta, mas o nosso tempo acabou. Como identificar, que nem a gente falou de suicídio, né? A helenivação deu pontos para identificar quando a pessoa está pensando em suicídio. No caso da pornografia, não tem pontos para identificar, mas aí, né? eu acho que cabe isso que a gente conversou. Se você tá dentro da igreja e você conhece algum amigo seu que se afastou, tá se isolando, tá manifestando algum aspecto de apatia, isso que o Léo falou, tipo, tô contando horário pro culto acabar, né? A falta de domínio próprio, o egoísmo, né? Criar uma comunhão maior com a pessoa, exatamente, para que ela comece a se abrir, né? Exato. Em Hebreus 3, fala sobre a santificação na convivência com a igreja, né? E é uma das coisas que o crente precisa. A gente precisa de santificação. Os puros verão a Deus, né? E a gente tem que se colocar, se você tá com esse problema, em situação de ser ajudado, né? E quem não tem o problema e gostaria de ajudar, se coloque também, né? E 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, tem jeito. Tem jeito, tem esperança. As pessoas que estiverem precisando de ajuda, cara, pode mandar mensagem pelo site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso que eu ia falar. Se você me achar no Facebook aí, pode mandar inbox. Léo Campanha. Né? Estou à disposição. Creio que os irmãos têm que se ajudar. Melhor ser dois do que um, né? Sim, tem a parte do aconselhamento na igreja também. Pode ligar lá e falar, quero falar com o aconselhamento. E deixar 2 livros, né? Por favor. Purificando o Coração da Idolatria Sexual, do John Street, e Hábitos Escravizadores, Encontrando Esperança no Poder do Evangelho, do Ed Welch. Sim, é maravilhoso. Ambos são da Nutra Publicações, são livros voltados para o assunto que nós conversamos aqui hoje. Muito bom. Muito obrigada, Léo, pela sua presença. Obrigada, Léo. A gente está terminando o programa, né, Lídia? Passamos um pouquinho em cima da hora. Léo, muito obrigada. Obrigada pela disposição de ajudar também. Obrigada, Arthur. E o nosso programa fica por aqui. Hoje passamos um pouquinho, mas terça-feira que vem, 10 horas, a gente está de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Manhã IPB. Apresentação: Lídia Dickel e Bruna Vêncio. Um programa Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.